Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero falar com você sobre criar e gerenciar documentos aqui no seu sistema operacional. Então vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar essa imagem, para você entender como é que é a posição que seus dedos devem estar sobre o teclado. Pode perceber que cada dedo ele é responsável por um conjunto de teclas. Por exemplo, o dedo mindinho aqui ele é responsável por todas essas teclas da cor verde. O dedo anelar é responsável por todas essas teclas aqui da cor laranja. Esse dedo aqui maior, ele é responsável por todas essas da cor amarela. E o indicador é responsável por essas duas fileiras aqui, ó, 4 e 5, né? Toda essa da cor azul. A barra de espaço, você vai utilizar o polegar para poder pressionar ela, tanto o direito ou tanto o esquerdo quanto o direito. A outra mão, a mesma coisa. Cada dedo vai ficar responsável por uma fileira de teclas aí do seu teclado, sendo que o indicador e o dedo mindinho são os que mais trabalham, né? Eles são responsáveis pelo maior número de teclas. Eu sei que no começo, digitar com os dedos na posição correta, com os dedos corretos, dá muito trabalho. É normal. Você não está acostumado e parece que você erra muito e digita mais devagar, tentando fazer dessa maneira. Mas é muito importante, ainda assim, você continuar insistindo e praticando em digitar com os dedos na posição correta. Porque é somente dessa maneira, mesmo que você erre bastante no começo, mesmo que seja um pouco lento, mas com o tempo e com prática, você vai perceber que você vai conseguir digitar mais rápido e também da maneira correta. Tá? Então, o conselho que eu te dou é que você, mesmo errando, mesmo indo devagar, que quando for digitar algo, tenta digitar com os dedos na posição correta. Ok? Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre essas teclas que tem no seu teclado. Eu vou abrir aqui o teclado virtual para poder te apresentar algumas teclas e vou também aqui abrir o bloco de notas. Pronto. Eu quero aqui no bloco de notas escrever o meu nome completo. E para isso eu preciso colocar a inicial do meu nome, que é a letra J com letra maiúscula. Se eu vir aqui simplesmente pressionar o J, vai sair o J minúsculo. Vou clicar aqui na tecla de apagar, que é o backspace, em cima aqui do Enter. Apaguei ali o J e eu quero colocar o J maiúsculo. Então, para colocar uma letra maiúscula, eu preciso pressionar a tecla Shift. E o Shift eu tenho ela tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando é que eu vou usar do esquerdo e quando é que eu vou usar do direito? Bom, se as letras que você for digitar, você for utilizar a mão direita, então com a mão esquerda você vai apertar o Shift. Se a letra que você for digitar, você vai utilizar a mão esquerda, então com a direita você vai apertar o Shift. Então, aqui no meu teclado eu vou digitar a letra J, e o J eu digito com a mão direita. Então, com a esquerda eu pressiono o Shift e depois a letra J. E aí eu consigo lá ter o J maiúsculo. Depois eu posso soltar o Shift e continuar digitando o meu nome. A letra S, eu vou digitar o S com minha mão esquerda. Então, com a mão direita, eu pressiono o Shift e depois a letra S. E depois continuo o meu nome. A letra A, mais uma vez, eu vou usar a mão esquerda. Então, Shift com a mão direita, letra A, e depois termino de escrever meu nome. Então, é dessa maneira que a gente vai fazer para poder digitar letras maiúsculas. Se por acaso você for digitar uma sequência de mais de 3 letras maiúscula, você também pode utilizar o Caps Lock. Qual que é o Caps Lock? É essa tecla que está aqui, ó, em cima do Shift. Quando você pressiona ela, uma luz no seu teclado, mais ou menos aqui nessa posição, vai ficar ativa. Você pode perceber no seu teclado que uma luz vai acender. E tudo que você digitar enquanto o Caps Lock está ativado, vai sair com letras maiúsculas. Olha lá. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Só queria estar mostrando. Bom, então você conheceu aqui a função do Shift e do Caps Lock. A imagem em cima dessas teclas elas podem ser diferentes. O Shift, às vezes, ele é representado com uma seta para cima. E o Caps Lock também ele pode ser representado com o nome fixar. Tá bom? Então pode ser que no seu teclado aí tenha nomes diferentes. Mas a função é exatamente a mesma. Agora que eu escrevi meu nome, eu vou pressionar a tecla Enter para ir para a linha de baixo.
Pronto. E vamos ver aqui como é que coloca os acentos. Quem está aprendendo a utilizar o computador, né, às vezes tem muita dificuldade em colocar letras maiúsculas, então por isso que eu já apresentei aqui como é que coloca, e também tem muita dificuldade com a questão dos acentos. Porque você pode perceber que algumas teclas aqui possuem dois símbolos. No caso aqui do lado do C cedilha tem o tio e tem um acento circunflexo. Bom, se eu quero usar o tio, que é o símbolo que está aqui embaixo, eu só preciso pressionar ele e depois a letra. E aí sai ali para mim o tio sobre a letra. Então veja só, eu pressiono o tio, no momento não acontece nada. Mas depois que eu aperto a letra sai acentuada. Ok? Tá, então se eu apertar aqui e sair o tio, como é que faz para pegar o acento circunflexo? Eu posso pressionar a tecla Shift. Com Shift pressionado, eu tenho que manter ele pressionado, tá bom? Ficar segurando ele. Aperto o acento e aí só depois a letra. Deixa eu apagar aqui, vou fazer de novo. Shift, acento e depois a letra. Ah, aqui não está dando certo por causa do teclado aqui. Eu vou fechar esse teclado virtual, fazer aqui no meu teclado normal. Shift, acento, depois a letra. E pronto, saiu ali o acento na letra O. Mais uma vez, ó, Shift, acento e depois a letra. Tá bom? Então lembra bem dessa sequência. Quando eu aperto Shift e dou um toque no acento, eu tenho que soltar o Shift. Porque se eu não soltar o Shift, vai sair o O maiúsculo. Vai sair assim. Tá bom? Então, Shift, acento, solto o Shift e pressiono a letra que eu quero. Então é muito importante você praticar isso aí. Pratique até memorizar. No seu teclado também vai existir algumas teclas que têm 3 símbolos. Deixa eu abrir aqui o teclado de novo. Algumas teclas vão possuir 3 símbolos. Aqui no teclado virtual não mostra, mas em algumas aqui, ó, vai ter 3 símbolos. Por exemplo, tem o colchete, a chave e tem um terceiro símbolo aqui. Para você conseguir acessar esse terceiro símbolo, né, você já sabe que para acessar o primeiro é só clicar. Para acessar o de cima, você usa o Shift. E para acessar o terceiro, você vai utilizar a tecla Alt-GR. Essa tecla aqui. Ó. Então, ficaria da seguinte maneira. Aperto Alt-GR, o terceiro símbolo, e ele aparece ali para mim. Então, ficaria assim, ó, por exemplo. Esse, Alt-GR, mais esse. Tá vendo? Então, é assim que a gente acessa o terceiro símbolo de uma tecla. Ok? Então, agora que eu tenho aqui meu nome digitado, agora que você já sabe como colocar letras maiúsculas, como colocar acento e tudo mais, e acessar o terceiro símbolo, você consegue agora digitar textos, colocar as letras maiúsculas e os acentos. Mas, bom, para esse momento eu só quero esse texto aqui com o meu nome escrito, nada mais. Então, eu quero salvar esse documento. Como é que faz para eu poder salvar esse arquivo? Lembrando que no computador a gente pode ter diferentes tipos de arquivo. A gente pode ter arquivos de texto, então podemos ter arquivos de imagem, arquivos de músicas, de vídeo, entre outros. Aqui nós estamos criando um arquivo de texto. Então, eu vou salvar esse arquivo, vou clicar aqui em arquivo, e aqui vai aparecer para mim algumas opções do que eu posso fazer. Eu posso criar uma nova guia, eu posso abrir uma nova janela, eu posso abrir um arquivo, ou eu posso simplesmente salvar esse arquivo que está aqui. Eu vou clicar aqui nessa opção de salvar. E quando eu clico em salvar, ele abre para mim essa janela. E nessa janela ela é muito importante, porque aqui você tem que fazer duas coisas. Você precisa escolher um local onde você quer salvar o seu arquivo, e para isso você tem esses locais aqui na lateral. Então aqui eu posso salvar em área de trabalho, eu posso salvar em downloads, eu posso salvar em documentos, em imagens. Então aqui eu tenho vários locais onde eu posso estar salvando esse meu arquivo. Então, para essa atividade dessa aula, eu vou salvar meu arquivo aqui na área de trabalho. Então, eu vou clicar na área de trabalho e esse vai ser o local que eu escolhi para salvar ele. Depois de escolher o local do arquivo, eu posso vir aqui embaixo, onde está escrito nome, e escrever o nome que eu quero dar para o meu arquivo. E aqui eu tenho um alerta muito importante. É muito importante você dar um nome para o seu arquivo. E não pode ser qualquer nome. O nome do arquivo tem que ser algo que te lembre do que se trata esse arquivo. É uma atividade, é um documento, é um relatório, é um pedido. Você precisa ser bem específico aqui, de forma breve, sobre o que esse arquivo é. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, atividade sobre
salvar arquivos. Poderia ser esse nome, poderia ser meu nome, que é o que está no conteúdo desse arquivo. Então aqui eu preciso fazer isso. Então eu vou colocar aqui quer dizer, vou colocar meu primeiro documento. Salvo. Bom, definir aqui o nome do meu arquivo. Então, depois que você escolher o local e depois que você definir o nome, aí você pode vir aqui e clicar no botão salvar. Que aí, automaticamente, olha lá, ele vai aparecer para mim aqui na tela. Por que ele apareceu na tela? Porque eu escolhi salvar na área de trabalho. Então, aqui ele apareceu. Agora eu posso fechar aqui tranquilamente. Ó. Fechei e pronto. Como é que faz então para eu poder abrir esse arquivo novamente? Você pode abrir ele vindo sobre ele aqui, ó, e dando 2 cliques com o botão esquerdo em cima dele. Cliques duplos, tá? Ó, 1, 2, abriu o arquivo para mim, tá bom? Vou fechar aqui, 2 cliques novamente, arquivo está aberto. Você também pode abrir ele clicando com o botão direito e vindo aqui na opção abrir. Ele também vai abrir para você. Ou você pode também clicar nele uma vez e pressionar a tecla Enter, que ele também vai abrir para você, certo? E uma outra opção de abrir arquivo é você abrir o bloco de notas, tá bom? Vem aqui, ó, em arquivo, vem aqui em abrir e localiza ele aqui, ó, na área de trabalho, meu primeiro documento e abrir. E ele vai abrir aqui para você. Então você tem essas opções para abrir arquivos e você pode escolher aquela que você achar melhor. Você pode escolher essa, vindo aqui em abrir, você pode dar 2 cliques em cima, pode dar um clique e pressionar Enter, ou botão direito e abrir. Aquela que você achar mais fácil, tá bom? Então, outra coisa que você pode fazer é o seguinte, eu vou aqui agora acrescentar a minha idade. Vou colocar aqui, ó, idade, eu vou colocar aqui na frente 34, beleza? Dessa vez eu vou vir novamente aqui em arquivo e vou clicar em salvar. E olha só que interessante. Eu cliquei em salvar e aquela janela não apareceu para mim de novo. Aquela janela que eu tinha escolhido o local e o nome. Por que ela não apareceu? Porque o sistema ele já entende que esse arquivo ele foi salvo anteriormente na área de trabalho e ele foi salvo anteriormente com esse nome. Então, quando eu faço um acréscimo aqui, uma modificação e clique em salvar, aparentemente não aconteceu nada, mas ele salvou essas alterações em cima daquele arquivo. Tá? Então eu posso fechar aqui tranquilamente, ó, vou fechar. E na hora que eu der 2 cliques para abrir, o meu arquivo está lá, da forma como eu tinha deixado, né, com a alteração que eu fiz. É muito importante você que está aprendendo a usar o computador a ler todas as informações que aparecem aqui na tela do seu computador. Porque existem uns erros bem comuns que faz você perder o seu arquivo. E um deles é esse aqui, ó. Digamos que você vai criar aqui um novo arquivo. Dessa vez você vai falar aqui sobre fazer um resumo. E aí você vai salvar esse resumo. Só que na hora de salvar o resumo, você escolheu que área de trabalho e na hora de pôr o nome, você colocou o mesmo nome do arquivo anterior que você tinha salvo. Sei lá, você clicou sem querer e acabou ficando com o mesmo nome. Quando você clica em salvar, ele vai te fazer uma pergunta. Ó. Meu primeiro documento salvo já existe. Deseja substituí-lo? O que está acontecendo aqui? Eu tinha um arquivo com meu nome e a minha idade e eu salvei ele. E agora eu criei um novo arquivo com o nome resumo e estou tentando salvar. Só que aí sem querer eu coloquei o mesmo nome e eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, ele me manda essa pergunta, falando que já existe esse arquivo com esse nome e se eu quero substituir o arquivo que já existe por esse novo arquivo aqui. Se você não tomar cuidado e clicar em sim, ele vai apagar o seu arquivo anterior e vai substituir ele por esse novo arquivo aqui, ó, resumo. Eu já vi isso acontecendo muito em sala de aula. Então, leia a informação. Eu não quero substituir ele, então eu vou clicar em não. Vou vir aqui e vou alterar o nome do meu arquivo. Tá? Vou colocar aqui resumo. E aí eu vou salvar e pronto. Agora eu tenho ali 2 arquivos na tela do meu computador. Tá bom? Esse é um erro muito comum. Outro erro muito comum que acontece na hora de salvar é que às vezes a pessoa ela quer criar um novo arquivo. E para criar um novo arquivo, você precisa vir aqui em arquivo e abrir uma nova guia, uma nova janela ou
Se tiver opção novo, você também pode clicar na opção novo. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa apaga o que está escrito aqui e escreve outra coisa. Relatório agora. E aí ela vai salvar. Se eu fizer isso, ó, eu apaguei e meu nome estava aqui. Se eu fizer isso aqui agora e clicar em salvar, ele vai salvar as alterações. Qual foi a alteração que eu fiz? Eu apaguei meu nome e escrevi relatório. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar essa alteração aqui, ó, em cima do arquivo que eu tinha com meu nome e minha idade. E aí, dessa maneira, eu vou apagar o que tinha lá, porque foi o que eu fiz. Eu apaguei e escrevi uma nova palavra, tá bom? Então, não é assim que faz. Quer criar um novo arquivo diferente? Você vem e cria aqui um novo arquivo. Agora, se realmente era isso que você queria, você não queria mais o seu nome, nem a sua idade, você queria realmente editar tudo, então foi por isso que você apagou, então tudo bem. Você vem aqui e salva, que ele vai salvar essa modificação que você fez em cima ali do seu arquivo, tá bom? Nesse caso aqui eu não quero salvar essa modificação, e aí eu vou fechar e ele vai falar para mim o seguinte, ó. Deseja salvar as alterações? Bom, eu fiz uma alteração e eu não quero salvar essa alteração. Então, se eu realmente não quero salvar, eu vou clicar aqui em não salvar. Se eu quisesse salvar, aí sim eu poderia clicar aqui. Mas nesse caso eu quero manter o meu nome. Então, eu vou clicar aqui, ó, em não salvar. Tá bom? Vou fechar aqui também. E aí pode perceber que meu nome permaneceu lá. Tá bom? E aí, só para finalizar agora, digamos que aqui, ó, acabei de apagar meu nome. Foi uma ação que eu fiz, talvez sem querer. Eu quero voltar o meu nome para a tela novamente. Você pode utilizar o recurso de desfazer. Tá aqui, ó, desfazer. Fica aqui no menu editar. A tecla de atalho para isso é o Ctrl Z. Se você apertar em desfazer ou pressionar no seu teclado da tecla Ctrl, segura o Ctrl e dá um toque no Z. Aí ele vai desfazer as últimas ações que você fez. Tá bom? Então, é isso que eu queria te apresentar nessa aula. Você aprendeu aí como abrir um aplicativo, como criar, aqui nós criamos aqui um documento de texto simples. Vimos aqui como é que faz para salvar, como é que faz para abrir esse aplicativo também. E vimos também algumas opções de salvar e erros comuns na hora de salvar. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre arquivos. A gente vai fazer algumas atividades sobre gerenciamento de arquivos também. E é isso. Então, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais.